Os maiores cânions do mundo é o que nós trazemos para vocês hoje. Afinal, o que é cânion? Cânion é uma palavra de origem inglesa que tem como correspondente em português o similar canhão. É um acidente geográfico provocado pelo curso de um rio que atravessa um determinado espaço geográfico comprimido entre duas vertentes íngremes, ou via de regra cortando uma montanha ou coisa que o vale. O cânion mais famoso do mundo é o cânion do Colorado, nos Estados Unidos. É o maior do mundo, como já dissemos, situado no estado do Arizona, no oeste dos Estados Unidos, encravado numa reserva indígena dos índios navarros. O chamado Grand Canyon tem uma extensão total de 446 quilômetros, quase daqui a Cajazeiras, de comprimento de comprimento, né? Quer dizer, 29 quilômetros de largura e 1,8 km de altitude, de altura, de profundidade. E a sua geomorfologia remonta a 2 bilhões de anos. Não é fácil, a natureza trabalhou esse tempo todo para ter aquela beleza. É de uma beleza natural imensa e pode ser vista em maiores detalhes em um filme de 1969, que foi dirigido por J. Lee Thompson e estrelado por Gregory Peck, Osmar Sharif, Telly Savalas e Camille Sparv. Seria a única motivação a me levar a conhecer não os Estados Unidos, mas o cânion do Colorado e navegar no rio. Ele é navegável e tem um passeio extraordinário onde você pernoita num trecho dele. O segundo cânion que nós temos a mostrar é brasileiro, muito conhecido nosso, chamado também de cânion de Xingó. É o quinto maior do mundo. Xingó por conta da hidrelétrica, né? A rigor é o cânion do São Francisco. É o quinto maior cânion navegável do mundo, com a 65 quilômetros de extensão e uma profundidade média de 50 metros. Tem trechos em que ele pode ir até mais de 200 metros de profundidade, né? Depois da construção da hidrelétrica de Xingó, tornou-se um grande lago de acumulação de águas para a geração de energia. É de uma beleza imensa. A gente pode visitar, navegar a partir de Canindé do São Francisco. A navegação vai até um determinado trecho, onde ele tem um cânion auxiliar, que são dos afluentes, dos riachos que desaguam dentro do rio principal, e forma aquela abertura na pedra. Eu mesmo já visitei, tive a oportunidade de visitar, e lá a gente viu, no local em que o catamarã parou, era uma profundidade de 25 metros. Eu nado, mas não tenho mais resistência, mas nado muito bem. Eu não precisei de boia e eu entrei dentro do cânion auxiliar a nado, agarrado pelas pedras. Mas vale a pena, são 2 paredões de pedra muito bonito. É uma navegação que pode, inclusive, ir até Paulo Afonso. Como ele tem 65 quilômetros de extensão, ele pode ir até Paulo Afonso, aquela ponte metálica que tem na entrada de Paulo Afonso. Ele tem a extensão de 6, tem a extensão, como eu disse, de 65 metros e a profundidade. E uma largura média de uns 100 a 200 metros de largura aproximadamente. É muito íngreme o cânion. O terceiro cânion que nós trazemos para vocês é o cânion do Rio Poti. O Rio Poti nasce no Ceará. Margeia a Chapada da Ibiapaba, a Serra da Ibiapaba, e ao encontrar o paretão de Buriti dos Montes, ele encontra um obstáculo, então ele pega uma greta na Serra da Ibiapaba e atravessa a serra em direção ao Piauí. Tem uma extensão de mais ou menos 6 quilômetros e a profundidade em alguns locais chega até 60 metros. É de uma beleza singular, os paredões de rocha muito bonitos, é sempre muito visitado. Todos esses cânions são muito visitados e vale a pena para quem ainda não conhece e gosta de natureza
fazer uma visita a esses locais. Inclusive lá no Rio Poti tem, próximo a Crateús, se andar mais um pouco, você vai encontrar um acidente geográfico muito belo, que é a Bica do Ipu, a Gruta de Ubajara e outras atrações turísticas interessantes, não é? A outra atração que nós mostramos para vocês é o cânion do rio Itaimbezinho. Itaimbezinho fica na divisa de Santa Catarina, no Rio Grande, com o Rio Grande do Sul, mais precisamente na cidade de Cambará do Sul. São paredões que se estendem por quase 6 quilômetros, 5,8 quilômetros, e 720 metros de altura. É uma altura significativa. A segunda altura depois do cânion do Colorado, não é? E 600 metros aproximados de largura. Faz parte do Parque Nacional do Aparados da Serra e, como os demais, tem uma beleza imensa. Inclusive tem uma característica interessante nas proximidades, que é a Serra do Rio do Rastro. Alguém já deve ter visto através da televisão, através da internet. É uma estrada que serpenteia a vertente da serra, ela é quase que um cânion. Não é porque o curso d'água que escoa lá embaixo, ela não é tão íngreme, não tem aquelas características. Mas a Serra do Rio do Rastro é uma das belezas naturais bonitas, mais bonitas daquela região do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E por fim, o cânion do Boqueirão de Lavras da Mangabeira. Esse me é caro, porque como diria Fernando Pessoa, ele é provocado pelo rio da minha cidade, o rio da minha cidade. O Tejo não é o rio da minha cidade, Fernando Pessoa dizia isso. Pois bem, o cânion do Boqueirão de Lavras é o mais curto deles, mas nem por isso deixa de ser o mais belo, muito belo e cheio de lendas para emoldurar a fantasia da beleza do cânion do Boqueirão. É um corte vertical, não é? Na Serra do Boqueirão. É um acidente geográfico que fica a 5 quilômetros aproximadamente do perímetro urbano de Lavras. É um corte de 90 graus na serra, e por onde lá embaixo, a uma profundidade de uns 50 metros, escoa, muitas vezes revolto, o Rio Salgado, que apesar de ter esse nome, é uma água salobra durante um determinado período, por conta das características do solo, que transfere esse paladar à água do rio, mas ele nasce lá pela Serra da Batateira, no Crato, uma água de qualidade boa, mas não tem uma nascente só. Essa é uma das nascentes. E a outra é a do Rio dos Porcos, que fica lá para próximo de Jati. Quando eles se encontram, passa em Juazeiro com o nome de Salgadinho, e depois daí ele vira Salgado, passa banha Missão Velha, Aurora, o distrito de Borepi, que é um distrito de Lavras, e a própria cidade de Lavras da Mangabeira. Um detalhe nesse rio, foi nele que eu aprendi a nadar. Eu aprendi a nadar nesse rio, no Rio Salgado, que é em volume de água, em descarga de água, é o maior rio do estado do Ceará. É um dos responsáveis pelo abastecimento da água da capital, porque ele contribui significativamente para a recarga do açude de Castanhão, que é o manancial o maior manancial do estado do Ceará, né? Ele tem uma extensão aproximada de 400 metros, tem uma altura máxima aproximada de 50 metros e uma largura de 45 metros, né? Agora, pela profundidade do espelho de água, na estação seca, ele desafia a estação seca, porque ele é cheio, o trecho do cânion é cheio, constantemente, tem água profunda constantemente durante todo o ano. Água com profundeza suficiente. Alguém me perguntar, mas por quê? Porque quando ele estreita uma largura de 45 metros, esse ano já o Rio Salgado botou cheias homéricas, já entrou dentro da cidade.
toda aquela água tem que passar naquele apertado. Então ela passa numa velocidade imensa, enorme, que não permite o acúmulo de areia no fundo do rio. Ele é todo forrado de pedra, pedra cristalina, pedra granítica. Então a profundidade é mantida constantemente e o assoreamento não funciona exatamente por isso, não é? Recentemente, a melhor notícia, recentemente, a Secretaria de Meio Ambiente do Ceará, em consórcio com a Universidade Federal do Cariri, a Universidade do Cariri, Federal do Cariri, lá no Ceará, a URCA, Regional do Cariri, foi transformado, o Boqueirão de Lavras foi transformado numa área de proteção ambiental. Para isso foi uma demanda da Academia Lavrense de Letras, uma iniciativa da Academia, uma provocação da Academia Lavrense de Letras, e teve um papel fundamental, um destaque fundamental para o nosso confrade, da qual eu sou membro, e teve um destaque fundamental para o confrade João Tavares Calixto, que é um ambientalista e é professor da URCA, e foi quem conduziu esse processo. Está já prestes a ser transformada numa área de proteção ambiental para que nós possamos finalmente fazer com que o rio seja conservado, né? É um acidente geográfico singular, e por isso eu digo que eu falo dele com a emoção de quem viveu, do rio, como diria Fernando, do rio da minha cidade, da minha terra. Pois bem, gente, eu acho que é isso aí. Nós temos no Brasil belezas naturais imensas. O Brasil tem coisas belíssimas que a gente poderia, e pode até pensar numa outra oportunidade, uma outra narrativa dessa, um outro documentário desse, para que as pessoas possam ver, pelo menos, através das fotos. E não impede, depois que vocês encontrarem e observarem o cânion do Colorado, eu sou fascinado por aquilo. Eu acho uma coisa espetacular, ele tem uma profundidade de 1.800 metros. Não deixem de ver esse filme, O Ouro de Maquena, que vocês irão ver em detalhes o cânion do Colorado. Muito bonito, tem um bioma próprio e tem a reserva ainda dos índios navarros que escaparam do massacre, deixaram de ser dizimados como foram, escaparam do massacre, estão sobrevivendo ainda lá, sobrevivem do turismo, eles cobram uma entrada lá para visitação, mas é de uma beleza significativa. Só não é mais belo do que o Boqueirão de Lavras. Ele é bonito, mas também não vamos exagerar tanto, não é? Então eu quero que vocês se deliciem com as imagens e o sítio de João Vicente traz para vocês, visualizem através do endereço www.joaovicentemachado.com.br. Vocês estarão vendo essas e outras matérias e outras redações e outras reportagens que nós poderemos trazer para vocês. Um bom dia a todos e tenhamos tudo paz e prosperidade nesses tempos tão sombrios que nós estamos passando. Um abraço para todos, um abraço generoso em todos vocês e se deliciem, não deixem de ir no computador e conferir essas imagens que a gente está fornecendo para vocês, alguns flagrantes, mas não deixem de ver as imagens que a internet propicia, porque é uma viagem gratuita, espetacular. Até logo, hein?